Olá! Você sabe a regra que Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Resposta: a palavra de Deus, que se acha nas Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Qual é a única autoridade de fé e prática? Levando em conta que Deus quer ser adorado à sua maneira e apenas as Sagradas Escrituras revelam essa vontade, chegamos ao terceiro princípio óbvio, que a Bíblia é a única autoridade de fé e prática. Diferente do catolicismo romano, que acredita que existe uma tradição que está igualada com as Sagradas Escrituras, nós acreditamos que a palavra de Deus é o único padrão de fé e prática. E para fundamentar essa ideia, eu peço que você abra em Mateus, capítulo 15, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, apenas a Bíblia é o nosso livro de autoridade, de fé e prática. Somente. É apenas a Bíblia que vai me dizer o caminho que devo seguir. E somente ela que vai dizer aquilo que eu devo acreditar como verdadeiro ou não. Não tem tradição. Além de tradição, também entramos em outras coisas, como experiências, sonhos, visões, ou qualquer outro meio, sem ser as Escrituras. Ou seja, não vai ser uma profecia, não vai ser um sonho, não vai ser uma revelação, segundo os sonhos de alguns, que vai me dizer o que eu devo ou não fazer. Por exemplo, o Joãozinho está com vontade de namorar. Aí o Joãozinho, ele encontra a Maria na igreja. Mas ele é um rapaz crente e ele quer saber a vontade de Deus. Ele quer saber se a Maria realmente é a moça com quem ele vai viver a vida toda. Entretanto, ao invés de ele buscar a fonte de toda a verdade nas Sagradas Escrituras, ele começa a buscar outros meios para confirmar se a Maria é uma mulher de Deus ou não. Então, alguém pode chegar nele e falar: eu tive um sonho, onde a Mariazinha e você se casam e vocês são muito felizes. Mas a Mariazinha, ele começa a perceber que nem crente é. Mas sabe o que ele faz? Ele desconsidera a racionalidade, aquilo que ele está vendo de fato, que a Mariazinha não é uma pessoa crente, e ele vai para a fonte, o sonho. O sonho se torna a autoridade. E ele vai lá e pratica, casa-se com a Mariazinha não é crente, e isso começa a atrapalhar a vida dos dois. Porque Deus, ele é aquele que revela. Deus é aquele que se auto-revela, e ele se revela nas Sagradas Escrituras. E muitas pessoas seguem essa ideia. Alguns, a tradição, como a Igreja Católica Romana, tem a sua tradição. Outros criam costumes de homens, como nós vimos aqui no texto. Eles criam coisas, criam usos e costumes que acabam anulando a própria autoridade das Escrituras. Então, a pessoa que é nova convertida, muitas vezes ela fala: mas espera aí, a Bíblia está falando isso e a igreja está falando isso. Qual é o verdadeiro? Simples. A Bíblia. A Bíblia é o único livro de fé e prática. Outra coisa, isso eu estou falando em relação à parte ética, aquilo que você deve fazer. Agora eu quero falar em relação ao que você deve crer. Por exemplo, se eu disser assim para você: o irmão ressuscitou outro lá na África. Se você não acreditar no que o irmão está falando, isso não te faz um descrente. Porque você só se torna descrente quando você não acredita nas coisas da Bíblia.
não nas coisas que as pessoas inventam. Porque nós somos muito criticados quando nós afirmamos que só a Bíblia é o único livro de fé e prática, acredita que nós não acreditamos nas outras coisas. Nós acreditamos em milagres. Eu creio que Jesus Cristo curou. Eu creio que Ele ressuscitou. Mas não necessariamente eu tenho que acreditar que todo mundo que diz que faz milagres realmente está fazendo milagres. Porque só a Bíblia é o meu livro de fé e prática. Dito isso, meus irmãos, quais lições práticas podemos tirar desta pergunta? Em primeiro lugar, que devemos ser guiados somente pela Bíblia. O que Joãozinho tinha que fazer? Joãozinho não tinha que correr atrás do profeta, não, atrás do sonho, ou, sei lá, pegar um copo d'água, pegar um papel, dobrar e esperar abrir para ver se realmente era Maria. Não. O que Joãozinho tinha que fazer? Ir nas Escrituras e ver o que a Bíblia fala em relação à pessoa, ao seu pretendente. Em primeiro lugar, ela é crente? Será que a Maria é crente? Segundo, será que ela é uma moça que respeita os seus pais? Será que ela não é preguiçosa? João tinha que ver tudo isso. Porque a Bíblia que vai dar os princípios necessários para você tomar a decisão. A vontade revelada de Deus está aí. O que ele tem que fazer? Seguir os princípios. Isso que Joãozinho tinha que fazer. Fazendo isso, Deus é glorificado. E mostra que Joãozinho, ele conhecia as Escrituras e ele tinha o coração, a mente cativa à palavra do Senhor. E Joãozinho, se tivesse seguido isso, não teria casado com a Maria e não teria se prejudicado. Segunda coisa, irmãos, que quando estivermos diante de dois caminhos, isso aqui é algo que é resultado da primeira aplicação, a palavra de Deus sempre prevalece. Sempre prevalece. Vou dar um exemplo para você. Pode ser que você tome até um choque, mas vou dar um exemplo. A Bíblia diz para você ajudar o próximo. Correto. Você aí que está em casa vai concordar comigo. Só que, deixa eu te perguntar, é qualquer pessoa necessitada? E se for aquela pessoa que não quer trabalhar? Que está em casa, acorda 3 horas da tarde e vive à custa de favor e tem saúde necessária? Aí você, mas eu estou com dó, tem que ajudar o próximo. Errado. Segundo as Escrituras, você não deve ajudar aquele que não quer trabalhar. Aí você para e pensa, são as minhas emoções que me guiam ou é a palavra do Senhor? E eu te digo, vale mais, importa mais obedecer ao Senhor do que você oferecer sacrifícios ou alguma coisa que você pense que é piedade. Não, apenas as Sagradas Escrituras. Quando você tiver dois caminhos, Bíblia, sentimentos, ou sonho, ou profecia. Bíblia, sempre. Sempre a Bíblia. Sempre tome decisões em conformidade com a palavra do Senhor. E dessa maneira você vai cumprir a primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e exaltá-lo para todo o sempre. E fazendo isso, os homens que estão ao seu redor verão essas obras e glorificarão a Deus, conforme Jesus diz em Mateus capítulo 5. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que é a nossa norma, é a nossa regra, é aquilo que regula o nosso coração. Porque estávamos em estado de queda, querido soberano Senhor, e agora estamos em estado de regenerados. E mesmo regenerados, nós sabemos que as nossas emoções nem sempre estão em conformidade com a Tua vontade. E é por isso que a Tua palavra está aí, para nos regular. E eu oro para que o Senhor venha agir em nosso coração diariamente, para que possamos estar alinhados com a Tua vontade. Que tomemos a palavra do Senhor como autoridade última para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó querido Deus. Precisamos da Tua graça. Precisamos, Senhor, do Teu consolo. Precisamos da Tua força. Precisamos da Tua revelação. Precisamos, Senhor, somos carentes de Ti. E porque se nós não Te conhecemos, nós não nos conhecemos, como diz o Teu servo Calvino. Então, querido Deus, ajude-nos a Te conhecer mais, para que possamos nos conhecer mais. E conhecendo-nos, possamos nos humilhar mais e mais diante de Ti. E saber que só o Senhor é a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade. E que possamos cumprir a finalidade, Pai, que é Te glorificar e exaltar para todos sempre. Irmãos, aquele que não está inscrito no canal,
inscreva-se, dê o like, divulgue, jogue nos grupos de WhatsApp. Eu sei que você tem vários grupos no serviço, na faculdade. Jogue, divulgue a palavra do Senhor, pois por meio dela vem a fé, e aplicada pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que opera a salvação em nós. Agradeço e até a próxima.